Dias difíceis, eles, às vezes, eu não estou afirmando, mas às vezes parece que a nossa visão, ela fica um tanto quanto embaçada. É como quem usa óculos e coloca com a máscara, sabe do que eu estou dizendo. Aí você respira, sobe o vapor, você não enxerga mais nada. Ou então, quando você está dirigindo numa estrada, autoestrada, ou numa avenida qualquer, que de repente, quando você vai para esses lugares serranos, né, acontece muito isso, vai de repente uma neblina, fica tudo, você não vê mais nada. E às vezes você está numa estrada dessas que cortam aqui nossa região mesmo, se tem uma queimada ou qualquer coisa desse jeito, vem uma neblina, você não enxerga mais nada. Ou uma neblina, uma fumaça, né? Queimada é fumaça, da queimada. Então, amados, dias difíceis, há essa possibilidade, eu não estou fazendo essa afirmação, da nossa visão, ela tornar-se desta forma. Ela tornar-se uma visão embaçada, não real do que está acontecendo. Porque tudo que você ouve não são boas notícias, o que você ouve não são bons comentários, o que você ouve não são palavras que trazem esperança, o que você ouve não são palavras que você verá algo mudado ali na frente. Não é o que acontece. Aliás, você ouve tudo que é sorte de notícia ruim, elas chegam e chegam muito rápido. Hoje, com o advento da internet, da informação rápida, não era como as cartas, quando eu comecei a namorar a minha esposa, que uma carta demorava 5, 6 dias, quando ela ia rápido para chegar nas mãos dela e depois nas minhas, aí de repente era assim que funcionava. Hoje não, você clica aqui e já está lá do outro lado do mundo, em qualquer lugar do mundo, que a outra pessoa tiver acesso lá. Mas então, com isso tudo, isso vai trazendo essa certa escuridão, essa certa neblina na nossa frente. Então, à frente dos nossos olhos, em dias difíceis, eu preciso estar perto do Senhor. Pode ser que o dia, ele até comece muito bem, mas pode ser que na jornada surja uma neblina. E o que fazer? Eu preciso estar perto do Senhor. Pode ser que na minha caminhada, no meu dia a dia, lá no meu trabalho, lá na minha escola, na minha universidade, ou no seio familiar, no seio relacional, surja uma neblina. O que fazer? Eu preciso estar próximo do Senhor. No relacionamento conjugal, pode surgir lá um problema. O que fazer? Próximo do Senhor, perto do Senhor. Dias difíceis são dias de estar próximos do Senhor. Nesses dias, mais do que qualquer outros dias da nossa vida, nós precisamos nos aproximar do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, conversar com vocês hoje. E no discorrer aqui da nossa ministração, da ministração da palavra, nós poderemos entender o que é que a palavra de Deus, as Santas Escrituras, ela nos ensina, obviamente, longe de eu ter tempo de falar tudo aqui, poderíamos falar isso por vários dias, disso que o Senhor tem falado, da importância de estarmos perto dEle. Amém? Para isso, irmãos, vamos abrir no livro do Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, é Novo Testamento, depois de Hebreus, um pouco antes, não literal, do Apocalipse, e o Tiago, ele nos ensina, um discípulo de Jesus, o Tiago nos ensina coisas maravilhosas aqui. Tiago 4. Senhor amado, fala conosco, através da Tua santa e bendita palavra. Revele a nós o Teu querer, revele a nós a Sua vontade, que não seja o homem que fala, nem os que ouvem, mas que seja o Senhor a ministrar ao nosso coração. Pai, nós precisamos de Ti. Esta igreja precisa do Senhor. Essas famílias, elas precisam do Senhor. Cuida de nós, Deus. Nos dá hoje vitória, dá vitória à Tua igreja,
aos que estão aqui congregados, aos que estão em suas casas. Fala conosco, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Tiago, no capítulo 4, parece que você vai ler esse texto, o versículo 8, e vai ficar desconexo do que eu vou falar. Vai dar essa impressão. Então eu já estou te alertando por conta disso. Porque Tiago, ele está falando aqui que nós devemos, como cristãos, ter uma resistência às paixões carnais, às coisas do mundo, resistência ao pecado, resistência às coisas, paixões carnais. Ele nos ensina isso aqui no capítulo 4. Então o texto, eu só quero usar o versículo 8 para me trazer para o ambiente da conversa que eu quero ter com os irmãos hoje. Mas ele está desconexo do que nós trataremos, mas ele está conectado aqui à palavra, e é uma verdade. E ele, meus irmãos, se você ler mesmo antes do 8, o 7, o 6, você vai ver que o Tiago está falando de pecado. E quando ele fala do versículo 8, eu faço um pequeno comentário aqui, ele está falando exatamente isso. Mas não é sobre isso que nós vamos dizer. Nós temos falado isso aqui, mas hoje nós vamos falar sobre estar perto do Senhor. E a palavra diz assim, o versículo 8 só: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O que o Tiago está falando aqui é que Deus, Ele promete estar perto dos que se afastam do pecado. Ele promete estar perto. É isso que o Tiago está falando aqui. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Que purificam seus corações e que o invocam verdadeiramente arrependidos. Outro dia eu falei com a Rosana, tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Porque tem pessoas, queridos, que têm remorso, mas não se arrepende do pecado. Ele acha que se arrependeu e martela aquilo por 30, por 40 anos e fala em arrependimento. Não se arrependeu. É remorso. É uma coisa distinta, é outra coisa. Não se arrepende do pecado e fica com essa marca, carregando essa pedra na sua vida, não sei por quanto. Então, que invoca a Deus verdadeiramente arrependido. A comunhão com Deus trará sua presença, trará graça, trará bênção e amor. Sempre que você estiver perto de Deus, você vai provar da beneficência dele, sempre. Meus irmãos, como é bom nós vermos esse cuidado de Deus. Nós vermos que quando você está conectado com Ele, que você está em comunhão com Ele, eu não sei se vocês têm esse sentimento, eu tenho. Parece, meus irmãos, que os dias da nossa vida, eles vão andando numa bênção. Você vê, mas eu tenho essa percepção de reconhecer o cuidado de Deus nos detalhes pequenos. Eu vejo o cuidado de Deus. E já disse aqui, meus irmãos, muitas vezes, em muitos lugares que eu vou, e quem anda comigo sabe disso, hoje tem testemunha para isso. Meus irmãos, as pessoas a ponto deles eles não permitem, por exemplo, que eu faça tantas coisas, eles fazem por mim. E isso é Deus, irmãos. Isso é Deus que faz isso, é Deus que dá ordem, é Deus que comanda isso.
E ao mesmo tempo, meus irmãos, nós vemos pessoas que vivem uma vida azeda, sem perspectiva, sem alegria, sem ânimo, sem paz, sem prazer. Não tem prazer na vida, não tem prazer na comunhão, não tem prazer de estar aqui, não vê, não reconhece nada na sua vida. Tudo que vê são dias cinzentos. Queridos, nos dias cinzentos, Deus também está operando e Ele também está no controle. O que Ele quer que ache, o que Ele quer achar em você e em mim, queridos, é um coração grato a Ele pela obra já que Ele tem feito em nossas vidas. Deus está sempre pronto a aceitar aquele que realmente chega-se a Ele, sempre pronto. Então tem esperança para você, tem esperança para você que nos assiste hoje. Há esperança para você. Se você se aproximar dele, aquele que quer ir para perto dele, vai ver a bênção de Deus, vai ver Deus operando na vida dele, vai ver Deus operando na sua vida. Ele está sempre pronto a aceitar. Aí aqui no versículo que nós lemos, ele fala assim: alimpai as mãos, pecadores. Alimpai as mãos, pecadores. Purificai o coração, os de duplo ânimo. São aqueles cristãos, acabei de dizer aqui, que têm o seu coração dividido no amor a Deus e ao mundo. O coração dele é dividido, isso é duplo ânimo. Ele tem um coração dividido com o mundo e tem um coração dividido com o Senhor. Querido, uma coisa que o Senhor requer de mim e de você é uma entrega total, sem reservas. Quando você se lançar aos braços do Pai, você tem que lançar sem reservas. Sabe essas reservas que você tem quando você vai conversar com alguém? Sabe essas reservas que você tem quando você tem que fazer alguma coisa e muitas vezes tem que ter sabedoria para fazer, executar um negócio, fazer um negócio, fechar um negócio? Yes, tudo certo, mas quando você vai lançar-se na presença de Deus, você precisa lançar sem reservas. Os filhos de Deus, bem-sucedidos na presença do Senhor, queridos, uma das coisas que nós aprendemos no Evangelho é que todos, meus irmãos, todos que foram bem-sucedidos, uma coisa que eles aprenderam, uma das, tem outras, foi humildade. É eles reconhecerem que eles precisam mais de Deus e que ele, como ser humano, não consegue fazer nada e que ele precisa ser humilde para que Deus o exalte. E quem aproxima-se de Deus, uma das coisas que acontece é isso, ele é quebrado, ele é mudado, ele é transformado, ainda que a sua carne, é isso que o Tiago ensina aqui no capítulo 4, que a sua carne diga, não é bem assim, mas querido, nossos desejos carnais, eles têm que ser, nós temos que pedir e jogados, tirados da nossa vida para sempre, e a nossa carne ser mortificada, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada, e o Espírito Santo de Deus, ele seja aquele que dirige e guia a nossa vida, nossos passos, tudo que diz respeito à nossa vida, para a glória de Deus Pai. É isso que nós devemos aprender com o Senhor e fazer para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas, queridos, não têm muita dificuldade para entender isso. Muitas pessoas têm muitas dificuldades para entender o seu chamado, para entender o propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas equivocadamente acham que trocar de igreja, por exemplo, resolve o problema. Não resolve. O problema vai junto. Porque às vezes não é a igreja que é o problema. Muitas vezes o cara troca de esposa, porque ele acha, hoje tratamos sobre isso na escola bíblica, porque ele acha que resolve o problema. E não resolve, continua o problema. O cara troca de família, troca disso, troca daquilo e não resolve. Querido, sabe o que eu e você precisamos fazer? Resolver os nossos problemas. Você sabe como?
talvez eu também não saiba. Mas a palavra nos dá conselhos excelentes, ela nos leva para perto de Deus. A palavra que vai fazer isso, vai nos levar para perto do Senhor, para que nós possamos aprender com Ele todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Nós todos conhecemos, é pregado aqui em verso e prosa, o capítulo 5 de Marcos. Eu gosto mais desse texto, que fala da mulher que tinha o fluxo de sangue, e fala da menina, filha do Jairo. Aqui nós entendemos no texto de Marcos, capítulo 5, queridos, que Deus, Ele tinha algo muito especial com as mulheres, né? Um ministério muito especial com as mulheres. Mas as mulheres, colocando na cultura daquela época, e nós sabemos um pouco dessa história, não sabemos, até estou falando na íntegra, porque estivemos lá em Israel, e nós entendemos até hoje, em algumas partes, os não convertidos, é dessa forma que roda o negócio. Então as mulheres, elas não tinham direito algum. É tanto, queridos, que a mulher, ela chega por trás, ela não podia, a mulher não era nem contada, ela não era valorizada na sociedade em nada, a mulher era um objeto qualquer lá. Mas Jesus sempre olhou para as mulheres com olhos diferentes, olhos de graça mesmo, de misericórdia. E essa mulher, 12 anos, ela havia uma hemorragia e ela perdia constantemente sangue. 12 anos. Essa mulher chega e Jesus está vindo, e ela toca na orla do vestido de Jesus e sai virtude, e ela é curada. 12 anos, queridos, que ela perdeu tudo, ela gastou a grana dela toda, ela foi tudo que é médica, ela deve ter ido em tudo que é igreja, ela foi em tudo que foi coisa para tentar a cura. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, ela não foi relapsa, ela cuidou da saúde, ela tentou de todas as formas, mas ela não ficou. Uma das coisas que foi exponencial nessa mulher, ela não ficou como a maioria das pessoas fica, na inércia. Ela não ficou. Ela foi atrás. E ela foi buscar a solução para a vida dela, para o problema dela. Ela foi atrás da cura, ela foi atrás de Jesus, de estar perto de Jesus. Quero te dizer, você que me ouve aqui e os que estão em casa, a solução do seu problema talvez esteja em você estar próximo a Jesus, estar próximo ao eterno. Então eu disse 4 de Marcos, não é 4, é 5. No versículo 25 a palavra do Senhor fala assim, só para confirmar: e certa mulher que havia 12 anos, havia um fluxo de sangue. Aí a palavra fala assim, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo de mal a pior. Ela gastou tudo, as economias dela, a poupança dela, tudo que ela tinha ela gastou, e não resolveu. Quantas pessoas nós já ouvimos aqui que gastam os tubos e não reconhecem Jesus. E digo, e preferem gastar os tubos do que reconhecer o soberano Deus, o leão da tribo de Judá, o que fez por nós e o que tem feito e que prometeu fazer grandes coisas por nós. O que João viu lá no Apocalipse disse assim: esse é digno de abrir o livro, ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno, e as pessoas não o reconhecem. A pessoa que reconhece Jesus, está perto de Jesus, ela é mudada, ela é transformada, o seu caráter é mudado, a sua vida é transformada. Querido, é muito fácil isso. Olhe para as pessoas e veja isso. Veja isso.
Veja isso. Eu sempre falo isso. Nós tivemos uma conversa essa semana, eu acho que daqui só participou a Eliette, o Álvaro talvez, eu não lembro quem que participou lá quarta-feira, Rosana, não lembro mais quem, né? Foram poucos, mas participou e eu disse lá, sabe, acho que lá eu disse isso. Amados, nós precisamos fazer essa retrospectiva e olhar. Essa semana um amigo meu me lembrou, né? Morreu um cantor famoso, não vou nem falar o nome dele, que escandaliza um monte de irmãos, né? Mas eu já fui não crente, né? Porque muitas pessoas olham nós aqui agora, eu falo, esse cara é crente só. Não, eu fui não crente. Aí ele colocou lá, é Marlon, mora lá nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, Romério, você lembra que há 30 anos atrás nós ouvíamos essa música e esse cara morreu, nós estávamos em Campinas. Eu falei, cara, 30 anos, passou, cara. Voou, graças a Deus. Aí quando eu trouxe a lembrança, falei, Deus, obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida até agora, obrigado pela transformação, pela mudança, obrigado, porque por graça e misericórdia eu fui para próximo de Deus. Então quem me conheceu, assim, quando eu vim para a igreja, que o Senhor foi lapidando, foi Rosana. Ela viu a obra sendo feita pelo Senhor. Eu lembro do primeiro dia que eu fui ser discipulado pelo meu primeiro pastor, na casa dele, fazendo pão de queijo. Então pamonha, ontem falávamos sobre isso lá na casa do meu sogro, pamonha, ela agrega, e eu entendo que pão de queijo agrega também, e traz uma galera para a mesa, e nós somos discipulados. E lá eu fui discipulado na casa do José Moisés Garcia, salvo engano, isso mesmo, e fomos lá abençoados. Nem sabia fazer pão de queijo direito, mas eu entendi, meus irmãos, do chamado de Deus, e eu entendi que eu precisava me aproximar do Senhor, e nós precisamos voltar a ter esse tempo de qualidade, de conversa, de falar das coisas do reino, das coisas do Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para Jesus não importa o tamanho do nosso problema. No caso dessa mulher, 12 anos, isso para Jesus não importa, isso para o Senhor não importa. 12 anos para Ele pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser agora. Ele pode curar você, se Ele apenas te tocar, você pode ser curado, curada, para a glória de Deus Pai. Não há tempo para Deus, isso não é como nós pensamos. Então, amados, não importa isso. Às vezes você fica assim, mas 20 anos que eu estou com esse negócio aqui. Jesus, Ele pode te libertar e te curar de todo mal. Você precisa estar perto dEle. Dias difíceis, dias de estarmos próximos ao Senhor. Dias difíceis. Dias talvez de você consagrar um jejum. Dias difíceis. Dias talvez de você ler mais a palavra de Deus. Dias difíceis. Talvez dias de você orar mais. Dias difíceis. Dias de você se aproximar de alguém. Plagiando o pastor Hélio Rodrigues, plagiando ele, você ir para o ombro de um gigante, para que ele possa te erguer. Dias difíceis, procure ser levantado para a glória de Deus Pai. Irmãos, é muito especial, né? Então, alguns irmãos aqui já participaram dessa conversa que temos tido. Acho que quarta agora não dá para mim participar. Outros irmãos, eu conheço lá 1 ou 2, não sei quem é, não conheço o pastor, nunca vi. Falei com ele naquela live 2 ou 3 vezes, nunca vi, mas é gostoso, é prazeroso, você aprende, você vê que o problema, ele muda de lugar, mas ele está lá, irmãos, ele está lá, e nós precisamos ser crentes corajosos e enfrentar esse trem, meus irmãos, enfrentar esse problema. Irmãos, a carne quer isso. Pergunta se quer. Pergunta para mim. A carne quer? Não quer. Não quer. É essa carne que nós temos que matar.
mas é muito bom, é muito prazeroso quando você aprende e você tem um coração ensinável. É maravilhoso para nós compartilharmos das coisas do Senhor. Eu leria um versículo do Salmo 25, se você puder me acompanhar. Eu vou ler o Salmo todo, ele é maravilhoso e fala muito ao nosso coração, e falou muito ao meu coração, apesar dele ter 22 versículos, 25 o Salmo, ele fala assim: a ti, ó Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não lembres e não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois por tua bondade, Senhor, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor de teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade, pois é grande. Quantos homens não reconhecem isso? Quantos homens não lêem, não olham para esta palavra? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Estar perto de Deus te leva a ter intimidade com Ele. Estar perto de Deus significa que os seus segredos, os mais assim, serão entregues a Ele, ao Senhor. As suas confidências serão entregues a Ele. E como isso pode ser desfrutado? É só se você estiver perto dele, não tem outro jeito. Querido, como que um cara que fala que é crente anda longe dessa verdade? Ele anda longe de Deus, ele vai falar dessa palavra. Queridos, desculpe a sinceridade, é a mesma coisa eu pegar qualquer livro lá na minha estante, ler, torna-se a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa de nós fazermos um discipulado desorientados. Você leu, pensou, não pensou. Eu não sei com quem que eu falei há poucos dias. Queridos, nós precisamos de novo sermos levados a pensar. No mundo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Queridos, eu não sou diferente de você, não sou. Qualquer coisa que você precise, você dá um Google, ele tem um mundo de resposta.
E o que está acontecendo? Está criando pessoas com mentes atrofiadas, que não conseguem mais pensar. Você cita qualquer pensador cristão ou não cristão, escutem. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco, você vai falar assim, aqui na igreja, quem conheceu o pastor Walter Rodrigues? É bem possível que tem pessoas que vão levantar a mão e vão dizer, não sei quem que você está falando, cara. Porque as pessoas estão com dificuldade para pensar. Por quê? Porque o Google pensa para ela. É fácil. Irmãos, eu também uso. Não vejo problema. Desde que seja usado, se tiver jeito de usar, com sabedoria. Entendendo, meus irmãos, o que é aquilo lá. Entendendo que aquilo foi colocado por homens. Pensamentos de homens. Se vão doutrinar, são doutrinas de homens. E nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, voltando domingo passado, olhar para a firmeza das Escrituras Sagradas, que eu penso que é um caminho que a igreja deve retomar hoje, de busca da palavra de Deus e para a verdade da palavra de Deus. Então, queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser horizontal, para que você se aproxime dele. A cruz, ela é vertical e horizontal, mas nós precisamos olhar para a verticalidade da cruz, que aponta para o céu, que aponta para Cristo, que aponta para o Senhor. O evangelho horizontal, você vai olhar para as coisas dessa terra somente. Me perdoe a sinceridade, irmãos, mas as pessoas do evangelho horizontal só olham aqui e agora, querem resolver os seus problemas e ponto final. Quer resolver problema de casamento, quer resolver problema de finança, quer resolver problema de casa própria, quer resolver problema disso, daquilo só. Isso é o evangelho horizontal. O pastor é contra que resolva os problemas? Não, eu quero que resolva todos. Queira Deus que resolva a todos. Mas, meus irmãos, isso, ele vem quando você vai para perto de Deus, para o evangelho na vertical. O horizontal, naturalmente, ele vai ocorrer na tua vida. Você será alcançado, abençoado com as grandezas de Deus na sua vida, para a glória de Deus Pai. É isso que Deus faz com a nossa vida. Agora, eu preciso olhar para esse evangelho, queridos, que é vertical. Nossas demandas, elas não podem ser de coisas terrenas, irmãos. Não pode ser. Não pode ser. Agora, está errado? Não, eu acabei de dizer aqui. Mas o que nós não podemos fazer é trocar os valores. A palavra de Deus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. O que ele manda você buscar? Vertical ou horizontal? Você precisa olhar para a verticalidade da cruz. Eu preciso olhar todo dia e reconhecer o soberano na minha vida, na minha casa, em toda a minha jornada. Então, queridos, eu até entendo que tem demandas da nossa vida. Eu sei de famílias aqui da igreja que têm demandas legítimas. Legítimas. Eu conheço pessoas que estão me ouvindo agora, vão me ouvir depois talvez, que têm demandas legítimas. Pronto. Não tem problema, eu sou a favor que busque a vitória, a resolução do problema. Mas, queridos, o que eu não posso é buscar as demandas só. A resolução para as demandas e deixar que o reino, esse evangelho vertical, ele fique para depois. Nós não podemos fazer isso. Então, queridos, nós precisamos nos relacionar com o Senhor e nos aproximar
dele, aproximar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O povo que crê em Deus, o povo que está em Deus, ele se esforçará e ele fará proezas. Os filhos de Deus, é o Daniel que nos fala isso, os filhos de Deus, ele nos abençoa sempre, ele cuida de nós, ele nos levanta e ele nos capacita para a glória de Deus Pai. O Paulo, queridos, ele fala assim, portanto, Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você já é cristão, você é filho de Deus, considera-se um filho, filha de Deus. Sabe o conselho de Paulo? Busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Evangelho vertical, não horizontal. Tira os olhos da terra e olhe para Cristo. Esteja próximo dele, viva para a glória dele, se aproxime dele, de alguma forma, irmão. Queridos, eu poderia, a fé, a nossa vida com Deus não é como fazer bolo, né? Você pede uma receita para a Eliette, ela vai te dar, pede para a Sandra, ela te dá, pede para a Renata, ela te dá, e pode ser para as meninas aí que fazem bolo, todas aí fazem, né? E você pede para a Rosana, pede ali para irmãos, elas vão te dar a receita. E às vezes na casa de uma dá super certo, vai na casa de outro dá errado. A mesma receita igualzinho, mesma medida. Às vezes até você fazendo na casa da pessoa não dá certo. Por quê? Tem vários fatores, vários. E a nossa vida com Deus, meus irmãos, eu poderia te dar uma receita de bolo, faz isso, faz. Eu posso te falar, leia a palavra, amém. Ora, amém. Busca o Espírito Santo, amém. Irmãos, mas quando você vai fazer isso? Que momento, que lugar? É Deus e você precisa saber disso e ter essa disciplina de se aproximar de Deus, desconectar das coisas da terra e conectar-se às coisas do reino. Nós precisamos depender das coisas de Deus, olhar para Jesus é ter certeza que tudo que estamos vivendo, meus irmãos, é temporal. Quem conhece o Evangelho sabe que isso aqui é temporal. Hoje recebemos, né, Rosana comentou aí, alguns sabem, a triste notícia de uma perda de uma amiga dela, foi minha amiga também, né? Quando ela foi lá para o Garcia me namorar, o bairro que eu morei primeiro em Campinas, essa menina morava lá, né, bem? E eu conhecia ela por conta disso. Tem um pouquinho, quase a mesma idade da Rosana, infartou nessa madrugada e passou. 2 filhos, um marido. E aí, cara? Gente boa. E nós vamos ficar na mesma? Queridos, como o meu coração tem sido ministrado com isso. Como eu tenho aprendido com Deus nisso. E cada vez Ele me mostra, meus irmãos, o cuidado que nós devemos ter da nossa vida espiritual. Quantos de nós, queridos, não estamos olhando como deveríamos olhar? E as coisas aqui, queridos, elas são temporais. Mas quando você vive em Cristo, elas são eternas. E o que nós estamos vivendo na terra, uma frase que eu usei, o que nós estamos vivendo nesses dias, eu usei bastante essa frase: vai passar e vai ficar tudo bem. Agora eu devo ter, preste atenção, você precisa ter afeição para as coisas de Deus e desafeição pelas coisas mundanas, para as coisas que são temporais. Pastor, você é contra eu ter uma casa legal? Não. Você é contra eu ter um carro legal? Não. Você é contra eu ter uma casa em Campos do Jordão? Não. Você é contra eu ter uma casa num condomínio bacanérrimo aqui em Dayatuba City? Não. Você é contra eu ter um helicóptero? Não. Sou a favor disso tudo. Agora, isso não pode ser o que dirige a sua vida. Não pode ser.
O que precisa dirigir a sua vida é a palavra de Deus, é você abrir a mão da vontade de Deus, da sua vontade, pela vontade de Deus. É isso que Maria faz, ela escolhe a melhor parte. Marta estava errada, irmãos? Não estava, viu? Às vezes a gente fala com olhos críticos, né? Ah, Marta e Maria. Irmãos, ela estava recebendo Jesus da melhor forma. A única coisa que tem ali na história é que Maria escolheu a melhor, que foi estar perto de Jesus. Marta estava preparando um bolo de fubá, um pão de queijo, uns trem-bom lá, gostoso para Jesus, limpando a casa, ajeitando, pondo uma flor, ornamentando, fazendo tudo certo. Você não quer receber bem? Todos querem. Agora a Maria escolheu a melhor parte. Ela foi ter comunhão com Jesus. E nós, como Maria, precisamos escolher a melhor parte e ir para próximo de Jesus e ter essa comunhão com Ele. E os italianos diriam, e nós falarmos com Ele, estarmos lado a lado dEle, viver para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. O Senhor, Ele traz novas expectativas para o nosso coração, para a nossa vida. O Senhor nos anima e reanima a cada dia. Quantos, meus irmãos, viveram dias difíceis? Temos testemunho aqui na igreja, temos testemunho na família, você tem, eu tenho. Quantos estão vivendo hoje dias de luto? Quantos? Irmãos, na face da terra, são muitos. Mas para nós todos, meus irmãos, Cristo ressuscitou e Ele está vivo à direita do Pai e Ele nos aguarda. E nós precisamos entender isso e olharmos para esse evangelho vertical que nos leva para perto dele, para perto de Jesus. No caminho dos desanimados, no caminho das pessoas que estão sem perspectiva, no caminho das pessoas que estão sem prazer na vida. Nesse caminho, meus irmãos, lá no Lucas capítulo 24, Lucas é o médico, o doutor, que fala numa linguagem muito diferente dos outros evangelistas. Aliás, eu estou atentando para esse detalhe. Marcos talvez fosse brincando, né, claro, um cara como a geração de hoje, né? Você começa a ler o livro de Marcos, ele já começa contando tudo. Já conta tudo. Aí você vai para João, João é mais comedido, ele vai assim devagar. O Lucas, ele tem uma linguagem para falar, né? É um cara, um pensador exponencial, maravilhoso. Então ele tem todo um jeito de falar. Mas ele fala, meus irmãos, dos discípulos no caminho de Emaús. E esses caras desanimadérrimos, desanimados porque Jesus morreu, a esperança desses camaradas morreu. E eles iam descendo para o caminho de Emaús. E Jesus vai para o lado deles, Jesus ainda na terra. Estava ali, e a gente sabe a história, até falamos sobre isso aqui recentemente. Então, no caminho desses desanimados, dos perdidos, dos que não têm perspectiva do amanhã, Cristo ressurreto, Ele traz ânimo. O ressurreto, o Cristo que ressuscitou, traz alegria, traz paz. Ele vem para sanar as dúvidas do nosso coração. Como é bom, meus irmãos, ouvir a voz desse Jesus. Como é bom nós sabermos que o Eterno tem nos abençoado. Como é bom saber que a misericórdia dele se renove a cada manhã. Louvamos aqui que nos aceita com nossos erros, com nossas falhas, com nossos temores, com nossos medos. Ele nos aceita. Ele nos aceita. Então esses moços aqui no caminho de Emaús, desanimadinhos, perdemos a esperança, morreu o mestre. E a prosa deles devia ser nesse tom.
acabou para nós, estamos perdidos. Jesus aparece do lado deles, abraça esses caras e vai caminhando do lado deles. Calma, 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 calma. Ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança. Deus, Cristo, o ressurreto no caminho dos desanimados, dos perdidos, queridos, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos levanta, Ele nos dá vitória, Ele nos enche da graça e do poder dEle, para que nós possamos seguir em frente para a glória de Deus Pai. Dias difíceis, dias de se aproximar do Senhor, dias difíceis, dias de buscar a face de Deus, dias difíceis, dias de você olhar para a palavra de Deus. Você que tem algum tempo sobrando, tem algum tempo, pastor, leia um livro, irmão, leia um livro, irmã, leia, por favor, leia, aprenda, tenha conhecimento. Se você não tem paciência para ler, eu te indico, eu te dou, eu te empresto, faça qualquer coisa, mas leia. Leia. Eu tenho no coração um desejo de montar uma biblioteca aqui na igreja. Tenho no coração, e Deus vai fazer com que isso aconteça. Porque entre os irmãos nós podemos nos unir, doar, comprar, colocar ali, dados que nós já lemos, trocar e fazer com que isso avance, para que as pessoas tenham conhecimento. Eu, nessa quarentena, eu acho que eu estou no 3º livro. Queridos, eu tenho aprendido coisas tremendas, que tem me aproximado de Deus, tem me feito enxergar, queridos, de outra forma, coisas que você enxergava errado, não, ou então, por que eu estou aqui se eu enxergava errado? Não tem nada errado, irmãos, estava certo, mas sabe quando dá aquela, cara, por que eu não pensei nisso antes? Deus nos deu o privilégio de nós aproximarmos dele, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai.